o ápice de um sofrimento intenso, incluindo a agonia no jardim do Getsemane, açoites e a própria tortura da cruz, onde Jesus sentiu a separação do Pai. Por isso nós vimos, para quem não saiba, quando Jesus diz assim: Pai, Pai, ele estava sem pecado, sim ou não? E nunca pecou, mas carregou o pecado da igreja de Rio Tinto. Pegou nos pecados todos e o carregou. Imaginem carregar a culpa, o sentimento de agonia e as nossas palavras, as nossas atitudes. Ai, Pai, isto era para rasgar o teu coração. Paulo diz uma palavra, saliente. Paulo diz assim: e ele, sendo Rei dos Reis, se despiu da sua glória, se tirou a sua coroa. Isto é meu. Imagine Deus, porque Deus dá um grito no céu. Enviou Abraão, enviou Moisés, enviou Elias, enviou tantos profetas, e o povo não se convertia. E Deus gritou: o que é que há de errado lá na terra? Não estou a entender. O que é que está a passar na mente da humanidade? Envia Noé, envia grandes homens de Deus, aleluia. Todos foram mortos, todos foram pedajados, não houve nenhum que restasse. E há um brado, diz em Isaías no capítulo 6, que Deus dá um grito dos céus: Maré, a quem enviarei? Com quem diz: não tens recursos, não tenho mais ninguém. O céu fica em silêncio durante 30 minutos. Não há resposta. Os profetas já não há. Já ninguém há para enviar. Aconteceu e eles matam. Eles não querem a minha santidade, não querem a minha presença, não querem a minha comunhão, não querem a minha intimidade. E diz a última palavra: a quem enviarei eu? Mas houve alguém que estava sentado à direita e se levantou. Aleluia! Pai, envia-me a mim. Olha o mesmo coisa, já não falo contigo, Catita. Fizemos nisto. Eu, desculpa, numa igreja, que valores tem o meu filho? Eu, desculpa, não é vocês, eu estou a considerar a mim, porque esta palavra está, eu estou a ficar humilhado demais. Nem é demais. Até a último centavo. Basta o filho nesse governo dos anjos a tirarem da sua coroa, a tirarem das suas vestiduras de rei dos reis. Não era rei, rei dos reis. Na sua coxa direita dizia Rei dos Reis, com centurião de ouro no seu peitoral, com olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzentes, os seus cabelos que brilhavam como lã. Aleluia! Ai! Glória a Deus! Ai! Diz a Bíblia, já li, subindo a sua glória, e veio. Nós sabemos, o seu ministério durou 3 anos, mas em 3 anos fez o que milhares de profetas não conseguiram fazer. É por isso que eu digo: posso estar aqui 10 anos, se o Espírito Santo não tiver, não há nada, não há mudança. Mas eu posso estar aqui um dia, e ele num dia faz tudo, porque um dia para ele são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Deus está aqui. Jovens, Pedro, Tiago e João, venham comigo. Estou a pregar muito rápido, tenho 4 minutos. Orem comigo uma hora. Foi lá acordados, orem comigo 3 vezes. Se deixavam dormir. O deixaram, ficaram ali a dormir, ficou
coração orando ao Pai. E há um momento que ele diz assim, porque ele vê o futuro. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Há muitos que dizem que ele queria desistir, mas ele estava num corpo de homem. Como homem, ele quizás queria desistir, mas com Deus, ele põe lá uma vírgula e diz assim: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Quando ele vai em direção a Gólgota, diz que os seus órgãos, nas perfurações que lhe tiravam de carne, que se conseguia ver até os pulmões. Foi uma tortura. Durante aquela noite estava rodeado de soldados e dizia: profetiza quem te bateu, davam com a coroa dos espinhos e batiam com a cana, lhe cuspiam na cara. Ele não abria a sua boca. Pela manhã cedo não lhe deram café. Sabem o que fizeram? Apanharam na manta, rasgaram, fecharam e pecados de carne saiu e se aguentaram sobre aquela manta. Olhem agora, tragam-no. O levaram, o exporam no meio de Pilatos. E quando o levam a Pilatos, talvez os discípulos o acompanhavam de longe e pensavam que iam libertar. Mas os judeus diziam: não, crucificam, matam. O próprio povo crucificou. Mas Pilatos foi falar com ele e diz: eu não tenho nenhuma acusação. Claro que não. E sabe o que é que diz a Cláudia, mulher de Pilatos? E diz para Pilatos: não faças isso, porque eu tive um sonho com ele. Este homem está inocente. Estava falando pelo Espírito. E Pilatos diz: tu és o rei dos judeus. E ele: tu dizes. Olhem agora, Barrabás era um criminoso. E ele, pensando que iam crucificar-se a Barrabás, ele expôs os dois. Olha, tenho duas coisas. Ao fim do ano, solta-se um preso. Vamos soltar a Jesus ao Barrabás. Ele pensava que iam dizer a Jesus: solta a Barrabás, solta a Barrabás. Ele ficou perplexo. É quando ele diz: eu estou inocente deste sangue. Nós sabemos a resposta. Mete-se Deus agora. Vou terminar. Caminho do Gólgota. Já não tinha força, Catita. Rubem, as pernas já perdiam a flação dos músculos e caía. Bendito seja a cruz onde Jesus foi. As mulheres batiam e diziam: pena. Ele, como homem, tinha pena. Mas quando saía aquilo de Deus, ele olhava para ele e dizia: não tenham pena de mim, tenham pena antes de vocês. Satanás logo estava ouvindo: desiste. Não vês que ninguém te quer. Não vês que todos te desprezam, os teus discípulos te atraiçoaram, não vês que todos te viraram as costas, tu não estás a ver que ninguém te valoriza. Mas ele seguia com uma direção. Caía, caía mais à frente, aquela cruz. Mas havia alguém que dizia: continua, continua, Espírito Santo, continua. E ele continuava, mas havia alguém que dizia: para. Mas ele olhava e dizia: eu tenho que continuar. E Satanás sabeu, não é bíblico? Deixa andar graças à imaginação. E Satanás dizia: tu não estás a ver que não há propósito, tu não estás a ver que já não há nada a fazer, tu não estás a ver que não há uma alma que clame por ti. Mas ele continuava e dizia: cala-te, cala-te, ainda há um propósito, ainda há um propósito. Começa a caminhar. Satanás dizia: para, já não há nada, desiste, já ninguém te quer. Mas ele dizia: levanta as tuas mãos, deixa que eu vejo que estão com as mãos levantadas e eu vou à cruz. Por quê? Porque é um plano de salvação. Ainda que eu não tenha forças, ainda que eu não chateie, mas a minha direção se encontra na cruz. Termine. Sabemos a crucificação. Agora Satanás usa aquele que está ao lado direito. Estás a ver? Dizias que eras o filho de Deus. Olha onde estás. A
esforçava-te a ti e a gente. Por isso que estava a dar acessar a imaginação. Ele como homem de Deus, ele tem que ser Pai, comigo moraste. Nós como Deus. O inferno estabeleceu o seu. O outro estava lá, estava escrevendo que dizem agora que ele vai desistir. Mas há um ao lado que diz assim: deixa que ele é inocente. Já foi o bastante para fazer levantar um bocadinho a cabeça. Sabiam que ele tinha que se apoiar para respirar, que ele já não respirava, porque ele já estava saindo por todo lado como é que chama? Das chicoteadas. Ele já faltava ar e respirava assim. Estava a dar as últimas, mas mesmo nas últimas, ele olhou para o lado e o outro disse: Senhor, lembra-te de mim.